Olá! Tu já ouviu falar em arquitetura medieval? Hoje eu, Mariana, e meu grupo Gustavo, Cauana e Nicole vamos falar um pouco sobre a arquitetura gótica, suas cidades e principais características. As cidades medievais surgiram a partir do processo de ruralização e fragmentação do urbano. Tudo isso por causa que houve um esvaziamento intenso da população das cidades por causa de crises sociais e econômicas que aconteciam na Idade Média. As cidades medievais eram cidades fechadas e elas possuíam um estilo arquitetônico muito bem definido e característico. Os seus territórios eram divididos de forma bem clara e com bastante influência nas classes sociais. Quando a gente para pensar nas características arquitetônicas da Idade Média, acredito que logo venha na cabeça de todo mundo aqueles castelos com torres em pedra e tudo mais. E isso aí não é à toa, porque como foi comentado, nessa época houve um grande esvaziamento das cidades devido aos saqueamentos dos povos germânicos. Então foi impulsionada pela população a construção de torres e muralhas nas cidades para dar uma sensação de proteção maior para quem estava vivendo ali dentro. Falando agora de um tipo de construção específica da Idade Média, nós temos os monastérios. Os monastérios eram basicamente construções isoladas do centro da cidade para abrigar pessoas que desejavam viver longe do convívio social, mas também podiam servir como abrigos para os senhores feudais. Dentre as características construtivas desses monastérios, a gente pode citar os arcos em formatos perfeitos, abóbadas, muros e contrafortes. Essas características dos monastérios são muito importantes e muito influentes para o estilo gótico que a gente vai comentar aqui em específico. Tanto é que o estilo gótico também pode ser chamado de estilo cisterciense, justamente devido ao monastério de Cister, que é a matriz de toda a reforma desse estilo arquitetônico. As características do estilo gótico são a altura das construções, leveza das paredes externas, marcada pelo uso de grandes vidraças, luminosidade interior e padrão praticamente uniforme, dado pela proporção entre as diretrizes visuais opostas, vertical e longitudinal. Os principais elementos arquitetônicos da arquitetura gótica são o arco ogival, a abóbada de arestas e o arco botante. O arco ogival é um elemento estrutural geométrico que substitui o arco de volta perfeito utilizado na arquitetura românica. Apesar de ser mais difícil de projetar, distribui melhor as forças aumentando a eficiência da estrutura. Apresenta uma forma pontiaguda, a altura do arco é maior que a largura, e é composto por dois segmentos de curva. Podemos ver no arco o intradorso, a face interior e côncava do arco, e o tímpano, espaço ordenado com esculturas limitado pelo arco. A abóbada de arestas é resultado da intersecção de duas abóbadas cilíndricas perpendiculares e de mesma altura, portanto composta de 4 unhas. No caso da abóbada gótica, é constituída sobre duas ogivas. Suas partes divisórias se chamam nervuras, elas conduzem os empuxos da abóbada para 4 pontos. O arco botante é uma construção em forma de meio arco localizado no exterior do edifício. É responsável por transmitir o empuxo da abóbada até o contraforte. Apenas assim foi possível aumentar a altura das edificações. Existem ainda outros elementos característicos do período gótico, como o pináculo, uma pequena torre ornamental, a rosácea, que é um elemento ornamental que possibilita a passagem de luz através de vitrais coloridos, e as gárgulas, que são escoadoras de água da chuva, impedindo que as paredes sejam molhadas. Houve o aperfeiçoamento do sistema de vetor ativo através da técnica dos arcos de ogivas, que reduz os empuxos laterais. Por sua vez, os arcobotantes e contrafortes se contrapõem aos empuxos, dessa forma, anulam-se. Nesse vídeo podemos observar os arcobotantes, os contrafortes, as ogivas, os grandes vitrais e alguns pináculos. Nesse vídeo podemos observar os... Bom, pessoal, esse foi o nosso breve resumo sobre a arquitetura gótica. Pontuamos algumas características, alguns elementos principais, também pontuamos um pouco da história, como surgiu, e espero que tenha ficado esclarecido e que tenham gostado do nosso vídeo. Obrigada!